O que é a avaliação de risco? A avaliação de risco é um processo sistemático pelo qual o perigo, a exposição e o risco são identificados, quantificados no contexto científico atual. Por que eu estou frisando isso, pessoal? Porque o que é hoje considerado um risco, amanhã pode não ser mais, e vice-versa. Coisas que hoje não são consideradas risco podem ter maior risco no futuro, a gente considerar que tem mais risco. Por quê? Porque essa avaliação que a gente faz, tanto da identificação do que é perigoso, da quantificação desse perigo, da exposição a esse perigo e do risco disso tudo, e aí com base nesse risco a gente toma decisões, muitas vezes é insuficiente a informação científica que a gente tem. Então a gente vai atualizando, é dinâmico. E essa dinamicidade faz parte da ciência. E a gente não tem como acertar 100%, o erro está intrínseco dentro da incerteza. E a gente sempre vai ter incerteza. Então, a gente sempre vai estar com risco de estar errando um pouco. Mas a gente tem que, pelo menos, acertar dentro do que a gente tem. O problema é quando isso é mal comunicado e as pessoas vão tendo a impressão de que elas não podem confiar na ciência, porque, afinal de contas, antes falava que podia usar esse conservante, agora não pode mais, porque descobriu-se que tem um certo risco, então os cientistas falharam no passado, né? Eles deixaram a gente se expor e agora né, causaram um dano. E não é bem assim, né? A gente está tentando fazer o máximo possível para que a gente identifique isso, controle isso, mas que também seja viável a gente continuar vivendo enquanto ser humano, né? Porque a gente tem que ter essas precauções, mas também, ao mesmo tempo, tem que ter uma viabilidade que as coisas funcionem dentro do contexto científico atual, sabendo que isso vai poder ser modificado no futuro. E essa modificação faz parte do processo científico. Não é que a ciência está indecisa, incerta, o cientista não sabe, tem hora que fala que faz mal, tem hora que não sabe, né, se faz bem, se faz mal, está confuso. Não é muito por aí, não. É mais por uma questão de acúmulo do conhecimento científico com o passar do tempo, tá? Então, quais são as etapas para a gente fazer essa avaliação do risco? As etapas são essas aqui. A gente tem a identificação do perigo, depois, a gente tem a avaliação da dose-resposta. Eu vou explicar cada uma delas daqui a pouco, tá? A avaliação da exposição, a caracterização do risco e depois a comunicação e o manejo desse risco, que é fruto da tomada de decisão com base nesse risco que eu caracterizei, tá? E esse é o fluxograma que a gente vai trabalhar agora, o fluxograma da avaliação de risco. Nós vamos começar por aqui. Tem que partir daqui, identificar o perigo. Depois, a gente tem duas tarefinhas paralelas, a avaliação da dose-resposta e a avaliação da exposição. Depois, com base nessas duas informações, vejam que as duas flechinhas chegam ao mesmo tempo, a gente tem a caracterização do risco, depois a gente gerencia esse risco e, ao mesmo tempo, comunica esse risco, tá? Para tomadas de decisão. Tomadas de decisão, por exemplo, de políticas públicas e tomada de decisão individual, clínica também, tá? Vamos começar, então, com a identificação do perigo, que é uma das etapas mais interessantes da gente avaliar aqui. Essas duas primeiras etapas, elas necessitam um pouquinho mais da nossa atenção. É uma parte um pouco mais científica que é gerado, muitos desses dados são gerados por pesquisas científicas, e depois o resto tem um pouco mais de flexibilização. Então, qual que é o objetivo dessa primeira etapa? Identificar a capacidade do xenobiótico causar efeito adverso ou deletério. Então, agora a gente está buscando identificar a capacidade intrínseca da substância em causar dano. Lembra? Voltando lá para o perigo, né? O que é mais perigoso, o agrotóxico ou o enxaguatório? Estabelecer a natureza dos efeitos presentes em uma população ou ecossistema. E isso vai levar em conta, pessoal, estudos epidemiológicos, então estudos observacionais muitas vezes geram hipóteses. Olha, parece que as pessoas que vivem em tal cidade têm mais determinado problema respiratório do que outra. Será que esse estudo está mostrando para nós que a qualidade do ar influencia nessa capacidade respiratória? Então, será que esse poluente, será que os combustíveis fósseis não estão causando danos no sistema respiratório? Estou identificando o perigo através de um estudo epidemiológico.
né? Então, muita coisa vai vir de estudos observacionais, justamente porque é mais ético eu acompanhar a situação dos locais, eu observar os locais, do que fazer intervenções que vão causar dano, né? E também, pessoal, vai vir através de dados de experimentos com animais, que vão levantar hipóteses. A gente está cansado de ver, isso é uma coisa que eu falo muito nas redes sociais, e vocês devem ouvir outros divulgadores científicos que vocês acompanham aí, com muito mais projeção que eu, inclusive, falando, olha, gente, cuidado com extrapolação de estudos animais para humanos. Ah, saiu um estudo mostrando que esse medicamento funcionou no ratinho lá para tratar o câncer. Cuidado falar que isso funciona automaticamente para o ser humano. Ah, saiu lá que ivermectina tratou Covid na plaquinha de vidro ou no rato. Cuidado falar que isso vai para humanos automaticamente. Não pode fazer essa transposição. É verdade. Eu vou dizer para vocês que em 99% das vezes, os estudos em animais, eles são um passo para gerar hipóteses apenas, né? O que já é muita coisa, não é apenas no sentido de falar que é inferior, não. Não existe pesquisa aplicada sem a pesquisa básica. Então, a pesquisa aplicada ela depende da pesquisa básica. Mas, na toxicologia e na avaliação do risco, talvez seja uma das únicas áreas no qual a gente faça uma extrapolação. Em alguns momentos, nós vamos usar, sim, dados de estudos em animais para fazer inferências para os seres humanos, tá? E isso não é um grande pecado em termos de prática baseada em evidência, porque isso é feito de uma maneira adequada para que a gente consiga fazer uma estimativa, já que a gente não pode expor pessoas a isso. Então, a gente fica meio amarrado. E aí, a gente vai precisar extrapolar dados de animais para seres humanos. Mas vocês vão ver que existe um cuidado muito grande para poder fazer isso, que é o que eu vou explicar para vocês, tá? Então, eu estou falando isso para vocês, pessoal, porque existe essa exceção quando a gente pensa em transposição de dados de animais para seres humanos, que, em geral, a gente vai dizer que não pode ser feita essa extrapolação. Mas aqui na toxicologia, a gente vai fazer, às vezes, essa extrapolação, porque ela vai ser necessária. Existem vários testes toxicológicos que podem ser feitos, a gente pode fazer testes, aqui pensando principalmente em animais, e muitas vezes testes in vitro também, em cultura de célula, né? A gente pode fazer teste de toxicidade aguda, quando a gente está fazendo uma exposição muito pontual, subaguda, quando ela é um pouquinho, né, menos aguda, no sentido de ser menos intensa e menos pontual. Subcrônica, quando ela começa a se tornar uma exposição mais longa, com uma dose um pouco mais baixa. E a toxicidade crônica, que normalmente estou avaliando doses baixas por um longo período de tempo. Que é aquela diferença de agudo e crônico que a gente já conversou. Também existem, pessoal, estudos especiais, estudos de mutagênese e carcinogênese, para saber se determinada substância provoca mutações, tem capacidade de provocar mutação ou provocar carcinogênese, né? Uma probabilidade de causar um tumor, por exemplo. Toxicidade reprodutiva e do desenvolvimento. Então, será que se uma gestante utilizar esse medicamento pode causar dano ao feto, né? Então, isso também é feito estudos em animais primeiro, para a gente ter alguma ideia disso antes de usar a substância em seres humanos, né? Estudos específicos de neurotoxicidade, de imunotoxicidade, estudos de toxicocinética, para eu entender a velocidade de absorção de algumas substâncias químicas, o dano que ela pode causar por vias diferentes, né? Será que se for inalado, comparado com se for exposto na pele, vai causar o mesmo dano? Provavelmente não, e eu preciso de estudos de toxicinética para isso. Para tudo isso, pessoal, a gente vai usar modelos, muitas vezes in vitro, cultura de célula, mas às vezes eu vou precisar, em boa parte das vezes, eu preciso de um organismo completo, vivo, para que consiga mimetizar ou guardar algumas semelhanças com o organismo humano. Frequentemente, o modelo animal mais usado é o rato, existe um motivo para isso, né? Ele é menorzinho, é mais fácil de manusear, tem uma questão de custo, tem uma questão também que eu consigo acompanhar a toxicidade reprodutiva num período de tempo mais curto, porque se eu fosse acompanhar num animal maior, ou que fosse o ser humano, por exemplo, né, para acompanhar uma gestação humana de 9 meses para nascer normalmente um ser humano, né, e depois ser humano, para ele se tornar adolescente
ele demora anos, né? E para se tornar adulto, ele demora décadas. Para se tornar idoso, demora várias décadas. Para fazer um acompanhamento geracional, demoraria muito tempo. E um ratinho, com 21 dias ele nasce, com 21 dias ele desmama. Então, quando ele tem 21 dias de idade, ele já desmamou, com 35 dias de idade ele já é adolescente, com 70 dias de idade ele já é adulto, com 2 anos de idade ele é um idoso, né? Então, com o ratinho a gente consegue fazer um acompanhamento mais longo, né? Fora que a gestação é múltipla, né? Eu tenho uma ninhada com 10 ratos, por exemplo, que nascem de cada ratinho. Cada modelo animal tem sua característica e muitas vezes tem modelos animais que são mais sensíveis e mais resistentes. E o coelho é um outro modelo animal muito utilizado porque tem algumas características em comum dessa praticidade que a gente tem em relação ao rato, só que o coelho ele costuma ser mais sensível a algumas questões que os seres humanos. Então, a gente costuma trabalhar com mais de um modelo animal, justamente para não incorrer no problema da talidomida, quando a gente confiou num único modelo animal, que foi o rato, né? Então, principalmente quando a gente pensa em danos reprodutivos e etc., o coelho acaba tendo mais também proeminência como uma alternativa, na verdade, uma soma ao modelo rato, né? Então, pessoal, para que isso funcione, né? Para que essa ideia de usar animais, de usar modelos de célula funcione, a gente precisa assumir alguns pressupostos, né? E quais são os pressupostos que a gente assume? Que os efeitos adversos observados em animais indicam perigo potencial para humanos. Veja, não é uma transição imediata, mas se causou dano em animais, possivelmente pode causar dano em humanos. Tá? É esse pressuposto que a gente parte. Os efeitos observados em animais não precisam ser os mesmos observados em humanos. Então, a gente tem que ter essa consciência que existe essa variação interespécie, né? Toda manifestação de toxicidade do desenvolvimento merece atenção. Se causou teratogênese num rato, no coelho, a gente já tem automaticamente que tomar cuidado na gestante humana. Mesmo a gente não fazendo a transposição direta, a gente vai tomar essa precaução, tá? Então, aquelas categorias de risco gestacional de medicamentos, esse medicamento é categoria A, categoria B, tal, se você não se lembra muito bem disso, tem um material que eu deixei, né, disponível lá naqueles mini cursos no meu canal, você pode acessar lá. Tem também um módulo só dessa questão gestacional e reprodutiva lá no meu curso também, lá no final, no módulo bônus. Então, lá a gente fala sobre esses riscos de categoria gestacional, né? Então, todo risco gestacional merece atenção. E aquilo que a gente estava falando aqui, né? A espécie mais sensível deve ser usada para estimar risco em humanos. Então, conforme a gente vai descobrindo que a determinada espécie é mais sensível para um efeito tóxico do que o próprio ser humano, a gente começa a testar as coisas com essa característica mais nesse modelo animal. Porque, por um princípio de precaução, a gente prefere testar num organismo mais sensível e tomar as decisões com base nessa sensibilidade do que testar em um organismo mais resistente e aquilo parecer que é seguro, quando a gente usar, a gente vai sentir os efeitos tóxicos. Então, a gente tenta evitar isso. Então, pessoal, nessa primeira etapa ainda de identificação do perigo, a gente vai começar a fazer alguns testes, algumas avaliações que vão gerar dados numéricos que a gente vai usar na etapa 2, tá? Então, olha só, aqui a gente tem o que a gente chama de threshold, que é o limiar da dose abaixo da qual nenhum efeito é observado. Existe o que a gente chama de NOAEL, que é da sigla em inglês, que na verdade é o Non-Observed Adverse Effect Levels, né? Que é o nível no qual não são observados efeitos adversos. Isso aqui é um número muito importante, então guardem esse nome aqui, ó, NOAEL. Esse número a gente precisa encontrar para depois a gente calcular as doses que vão ser teoricamente seguras em seres humanos, tá? Existe também o chamado LOAEL, que é a menor dose no qual são observados efeitos adversos. Então, aqui é uma dose na qual eu não observei efeitos adversos. Aqui é uma dose, a primeira dose que eu começo a observar efeitos adversos. Vou mostrar isso num gráfico depois, vai ficar mais fácil, tá? E aqui eu já tenho uma dose na qual claramente eu estou observando efeitos tóxicos, tá? E por fim eu tenho a chamada DL50, que é a dose que leva a óbito 50%
da minha amostra que eu estou avaliando. Essa DL50, pessoal, ela acaba, então, servindo para a gente ter um parâmetro de comparação de toxicidade. Então, se eu olhar aqui o álcool etílico, essa aqui é a dose letal 50 do álcool etílico. Esse aqui é o sulfato o cloreto de sódio, sulfato ferroso, etc. Então, você tem a estricnina. Então, aqui a gente tem um padrão de comparação, né, da dose letal 50, que indica uma certa toxicidade aguda na mesma dose, tá, pessoal? Só que acontece que a gente não fica exposto às mesmas doses, a gente fica exposto a doses diferentes. A quantidade que tem de nicotina no cigarro é uma que tem do álcool dentro de sei lá, de um recipiente de uma cerveja é outra, então a gente não tem dificuldade em fazer comparações diretas, porque a gente vai acabar comparando, lembra, de novo, a gente não ficar comparando só os perigos individuais não ajuda muito, a gente tem que comparar o risco. Qual é o risco de um copo de cerveja frente a um cigarro, né, em termos de toxicidade aguda, capacidade de me matar de uma vez, né? Sabendo que eu tenho 5% de álcool nessa cerveja, sabendo que eu tenho X de nicotina nesse cigarro, então essa comparação é um pouco mais complexa do que simplesmente comparar doses letais, tá? Dentro desse contexto, pessoal, é natural que surjam polêmicas, né, a respeito do uso de animais em pesquisa, né? Isso é comum, isso vai acontecer sempre por um bom tempo, né? A polêmica de que os cientistas estão, né, torturando os animais, né, como se fosse um sadismo, né, o cientista é um sádico que gosta de maltratar animal, e não é bem por aí, né. Um tempo atrás, essas notícias são da mesma época, quando a Luísa Mel, que é uma ativista defensora dos animais, resolveu invadir o Instituto Royal, que era um instituto de pesquisa, e liberar os beagles lá, que tinham os cachorros, que tinham justamente cachorro, porque é um modelo animal de toxicocinética, né? Então ela foi lá, invadiu e liberou, né? Ela soltou esses animais e deu para adoção para um monte de gente lá e tal. E aí isso surgiu uma movimentação complexa, porque, como tudo nas redes sociais, houve polarização, né? Então, os cientistas ficaram na defensiva e as outras pessoas que defendem os animais atacaram, né, a área acadêmica, os cientistas e tudo mais. E a ideia, basicamente, não é nenhuma polarização nem outra, né? A gente tem o tempo todo que questionar o uso de animais na ciência, se é necessário, né? Depois eu vou mostrar quais são as técnicas que a gente tem adotado do ponto de vista ético para melhorar esses aspectos, mas é importante que a sociedade saiba que existe um comitê de ética. Do mesmo jeito que existe comitê de ética para experimentação em humanos, existe comitê de ética para experimentação em animal. É claro, né, pessoal, assim, o comitê de ética para experimentação em humanos é composto por seres humanos, que tomam muito cuidado com os próprios seres humanos, né? E o Comitê de Ética em Experimentação Animal não é composto por um comitê de cachorros, né, e outros animais e ratos, né, que possam tomar decisão sobre a própria vida. Então, de fato, existe um viés, né? É um ser humano tomando decisões sobre outros animais. Mas, né, não tem muito como ser diferente disso, né? E a gente toma muito cuidado, sim, né? Então, existe discussões éticas do mesmo nível que existe com as discussões éticas em uso em humanos, para autorizar uma pesquisa com uso em animais, etc. Não é do jeito que as pessoas imaginam. O cientista vai lá, pega o animal e começa a fazer o que ele quiser com o animal. Não é assim que funciona. Tudo que for acontecer com esse animal tem que estar descrito, tem que ser feito de uma forma ética, né? Que principalmente minimize qualquer tipo de sofrimento. Então, isso é muito importante ter consciência, porque muito se fala, muito se ataca a pesquisa nesse sentido, mas ninguém fala muito sobre, por exemplo, um pesque pague, né? Você vai lá e fica jogando lá um anzol e furando a boca do peixe, pegando, devolvendo, e não existe um comitê de ética animal, né? No hipismo, numa tourada, sei lá, e até mesmo quando a gente tem ali a produção de reprodução de animais, de cachorro, etc., e as pessoas compram animais e têm animais em casa, e alguns cuidam direito, outros não, né? Então, nada disso passa por comitês. O único que passa por comitê de fato, comitê de ética, é a pesquisa. Então, a pesquisa está muito bem assegurada no sentido de tentar
minimizar esse sofrimento. Claro, no passado houve mais sofrimento, hoje tem menos, então a gente vai aprimorando os dispositivos éticos, do mesmo jeito que a gente aprimorou os dispositivos éticos em saúde humana, em pesquisa humana, tá? Muitos laboratórios, etc., vão fazer marketing em cima disso, né? Nós não testamos em animais, somos produtos veganos, sei lá, então vão fazer desse tipo, mas muitas vezes porque são testes em substâncias que a gente já sabe que não causam dano em humanos, que não causam dano também em animais, a gente já passou por testes em animais no passado, essas substâncias, já passaram por testes em humanos, então agora fica mais fácil a gente fazer o teste diretamente em humano, porque a gente sabe que todos aqueles componentes não vão trazer um grande risco, então não precisa mais fazer teste animal para esse modelo. Ou então a gente tem modelos matemáticos que já foram alimentados com dados de pesquisa em animais e em humanos no passado, e que agora eu posso usar o modelo matemático. O que eu quero dizer com isso é que a pesquisa inovadora, muitas vezes, ela ainda precisa de animais em algumas situações, tá? E a gente não pode olhar para esse tema só com paixão, né? Com a nossa paixão por isso. A gente tem que olhar com um olhar racional, científico, mas também, obviamente, humanizado no sentido de tentar melhorar isso, né? E a forma de melhorar isso é através desses 3 R's. Refinement, que é refinamento, reduction, que é redução, e replacement, que é substituição. Então, a gente tem que diminuir o dor e sofrimento animal, fazer testes mais refinados e específicos, melhor cuidado dos animais, refinar. Reduzir o número de animais. Será que é necessário usar a quantidade que a gente usa? Vamos reduzir. E métodos alternativos quando possível. Um teste in vitro, in silico, que seria um modelo matemático, um modelo computacional, inteligência artificial está chegando aí, vai mexer nisso com certeza, né? Genômica e por aí vai, tá?